Atos capítulo 15, do versículo de número 1 ao versículo de número 21. Diz assim o texto da palavra de Deus. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocados o meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Em todas as áreas da nossa vida, nós podemos perceber a importância dos fundamentos. Se nós não dermos a devida importância ou a devida atenção aos fundamentos, nós corremos o risco de algumas coisas que nós edificamos, algumas coisas que nós construímos, realmente caírem por terra e provocarem um verdadeiro caos. Na vida cristã, nós também temos que dar a devida atenção aos fundamentos, aquilo que é básico, aquilo que está na raiz, aquilo que é radical. E não existe nada mais importante, ou nenhum outro fundamento mais importante, senão a suficiência do Senhor Jesus Cristo e a suficiência da obra de Jesus Cristo para a minha salvação e para a sua salvação. E esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a suficiência de Cristo para a salvação do ser humano.
Em outras palavras, esse texto, a principal lição dele é que Cristo basta para que eu e para que você sejamos salvos. É interessante que nós não vivemos numa sociedade abertamente antagônica, contrária a Jesus Cristo. Nós não vemos nenhuma rejeição aberta à pessoa de Jesus. Nós não vemos nenhuma rejeição aberta à bondade de Jesus. As pessoas normalmente acreditam que Jesus existiu e que ele foi uma pessoa bondosa. Eles não estão dispostos a recebê-lo como Deus e como Rei. Mas eles entendem que Jesus foi uma pessoa bondosa. A própria existência de Jesus, ela não é muito questionada na nossa sociedade. Mas acontece alguma coisa bem diferente nessa sociedade que nós vivemos. As pessoas não aceitam completamente a plena suficiência de Jesus Cristo para a nossa salvação. Eles sempre acham que nós temos que ter Cristo e mais alguma coisa. Eles sempre acham que nós temos que crer no Senhor Jesus e fazer algo por nós mesmos. É incrível que quando você conversa com as pessoas acerca de salvação, acerca da vida nos céus, elas dizem mais ou menos o seguinte: olha, eu estou fazendo a minha parte. É mais ou menos como se elas dissessem: eu acredito que Jesus é o Salvador, mas eu tenho que fazer alguma coisa mais. Então, algumas pessoas, elas pensam mais ou menos assim: tem que ser a fé em Cristo e mais uma cerimônia. Por exemplo, o batismo. Eu me lembro quando uma senhora me ligou e disse: olha, minha filha já tem 2 anos, o senhor poderia batizá-la, porque eu não quero que ela fique pagã. E se ela morrer pagã, como que fica essa situação? Então é sempre mais ou menos assim: eu creio que quem salva é Jesus, mas tem que ter uma outra cerimônia, tem que ter algum legalismo, tem que ter alguma regra, eu tenho que fazer alguma coisa, tem que ter as minhas obras, a minha participação para a minha salvação. Ou às vezes outras pessoas pensam: eu creio em Cristo, mas tem que ter também força de vontade, as duas coisas têm que ir lado a lado. E outra pessoa vai dizer: eu creio em Cristo, mas eu preciso ter algumas experiências místicas, ver o céu se abrir, anjos aparecer para mim, pessoas falando comigo, uma voz que me chama, eu quero essas coisas, eu creio em Cristo, mas eu quero também algumas experiências místicas. E outros vão dizer: eu creio em Cristo, mas eu quero também ter a minha alegria, não é? Então eu quero ter Jesus Cristo, mas o que eu levo nisso? Eu quero ter o meu prazer, eu quero ter a minha alegria, eu quero ter as duas coisas lado a lado. Então, para muitas pessoas, e muitos cristãos inclusive, a vida cristã se resume entre Cristo e alguma coisa mais. Esse texto que nós acabamos de ler, o debate que aparece aqui, a confusão que aparece aqui, também era assim. Eram algumas pessoas que diziam que tinha que haver Cristo e mais alguma coisa para a salvação. O que ocorre? Se você observar nesse texto, você vai ver que esse capítulo 15 de Atos, ele é central no livro de Atos. A partir daqui você vai observar algumas mudanças estruturais em todo o livro. Por exemplo, Jerusalém não será mais a capital, a referência, a cidade de referência para os cristãos. A partir do capítulo 15, Jerusalém praticamente some do mapa. A cidade para onde os cristãos agora se dirigirão será Roma, a capital do império. Outra coisa que você vai observar na sua leitura de Atos, a partir do capítulo 15, o nome de Pedro não aparece mais. A partir do capítulo 15, quem aparece, a personagem central agora torna-se Paulo, dentre os apóstolos. Há uma mudança estrutural. Mas há uma mudança teológica também, há uma mudança doutrinária. A partir do capítulo de número 15, você não verá mais aquilo que John Stott chama de as incômodas vestimentas judaicas no cristianismo. A partir desse momento, você vai ver o cristianismo sendo pregado para os gentios abraçando a fé, igrejas gentílicas se tornando fortes, e não tem mais um debate com relação aos judeus. Esse capítulo 15, então, ele é central. O que estava acontecendo no capítulo 15? No capítulo 15 aconteceu um debate.
Um debate tão importante que toda a igreja se reuniu e formou ali o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião da liderança daquela igreja. Versículo de número 6 diz que alguns que vieram de Antioquia e outros que estavam em Jerusalém se reuniram para examinar a questão, para debater a questão. Que questão era essa? A questão era: o que a pessoa precisa para ser salva? Por quê? Porque alguns judeus crentes foram para a cidade de Antioquia, e o versículo de número 1 diz que eles chegaram lá e eles disseram assim para aqueles gentios: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Grife a palavra salvos aí e você verá que a questão aqui é sobre salvação. Se você observar no versículo de número 5, você vai ver a mesma exigência. É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Versículo de número 11, Pedro diz: irmãos, nós cremos que fomos salvos pela graça de Jesus. Então, qual que era a questão? O que estava sendo debatido aqui? O que é necessário para que alguém seja salvo? O que é suficiente para que alguém seja salvo? Paulo havia pregado o evangelho e o evangelho de Paulo dizia: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Os judeus lá de Jerusalém disseram: só a fé não é suficiente. Você tem que, além de crer, ser circuncidado. Conversão não é suficiente, você precisa da circuncisão. Jesus Cristo não é suficiente, você precisa de Moisés. A fé não é suficiente, você precisa de abraçar todos os costumes de Moisés. Então a grande questão nesse capítulo é: o que é necessário para que alguém seja verdadeiramente salvo? Observe algumas coisas aqui, só para você entender melhor essa reunião, esse concílio que estava acontecendo. No capítulo de número 14, no finalzinho do capítulo 14, Paulo e Barnabé, eles concluíram a primeira viagem missionária deles. Versículo de número 25, diz que eles anunciaram a palavra de Deus e desceram para Atália, e dali eles foram para Antioquia, de onde eles haviam saído. E quando eles chegaram lá, eles relataram aos irmãos o que Deus havia feito por eles, houve grande alegria, e eles relataram como que Deus havia aberto aos gentios a porta da fé, como que Deus havia convertido os gentios. Quando eles chegaram ali, 3 coisas aconteceram, 3 motivos de alegria. Alegria por reencontrar os irmãos, alegria por poder ter a missão cumprida, finalmente cumpriram a primeira viagem missionária. Em terceiro lugar, alegria pela conversão dos gentios. Só que enquanto eles estavam falando e desfrutando daquela alegria, algumas pessoas vieram, elas desceram da cidade de Jerusalém. E deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa bem interessante. Olha como que a Bíblia, como que o escrito bíblico, ele é bem preciso. Lucas diz: eles desceram de Jerusalém. E depois no versículo vai dizer: eles subiram de Antioquia para Jerusalém. Se você olhar no mapa, você vai ter a impressão que Jerusalém está aqui e Antioquia está aqui. Se você olhar no mapa, você vai ver: está errado. Devia ter dito que eles subiram de Jerusalém. Só que Jerusalém estava numa montanha e Antioquia estava num vale. Então eles desceram de Jerusalém para Antioquia. E depois eles subiram de Antioquia para Jerusalém. Essa precisão bíblica é tão importante que ela foi a causa da conversão de um britânico há alguns anos. Ele era um dos membros da National Geographic, aquela sociedade da National Geographic. E ele foi para as terras da Palestina para pesquisar se os escritos bíblicos eram verdadeiros mesmos. E quando ele percebeu esses detalhezinhos, ele ficou tão impactado com isso que ele disse: esse escrito é mais verídico do que algumas histórias que nós temos do Império Romano. Fantástico esses detalhes bíblicos, então atente para eles quando você estiver lendo a tua Bíblia, correto? Mas veja bem, alguns indivíduos então desceram de Jerusalém e eles chegaram lá em Antioquia, e o texto diz que eles começaram a perturbar os crentes em Antioquia.
Perturbaram como? Eles começaram a dizer: vocês têm que se circuncidar, conversão não é suficiente, você precisa da circuncisão. E aqui uma coisa bem interessante, eu gosto dessa palavra, perturbar, no versículo de número 24 ela aparece, porque o falso ensino, a heresia, a interpretação errada da Bíblia Sagrada, é justamente isso que ela traz sobre as pessoas, perturbação. Então eles perturbaram aqueles crentes em Antioquia, trazendo uma doutrina errada, dizendo que Jesus não era suficiente. E quando eles fizeram aquilo, versículo de número 28, diz que eles colocaram encargos, um jugo sobre os novos cristãos, que nem os judeus conseguiam. Aqui era um fardo para eles. Isso me faz lembrar daquela ilustração, daquele desenho do Snoopy, quando em determinado momento o Charlie Brown, ele está conversando com o Linus, e o Charlie Brown está olhando assim para uma janela e ele vê uma grande tempestade. E o Charlie Brown vira para o Linus e diz: Linus, quando eu olho essa tempestade, me dá um pavor que o mundo seja de novo destruído por um grande dilúvio, como aconteceu no passado. E o Linus diz: larga de ser bobo, Charlie Brown. Está escrito na Bíblia que a terra não será mais destruída pelas águas, mas ela está reservada para o fogo. Está lá na segunda carta de Pedro. Então, aí o Charlie Brown dá um suspiro e diz: ufa, ainda bem que você me disse isso, agora eu estou mais aliviado. E o Linus diz: esse é o efeito da boa teologia no coração da pessoa, ela traz alívio. Fantástico isso. Porque a boa teologia traz alívio, a má teologia traz perturbação. Então saíram algumas pessoas de Jerusalém e elas perturbaram os crentes lá em Antioquia. Quando elas trouxeram aquela perturbação, a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém entenderam como que o fato era sério, que eles resolveram se reunir no primeiro concílio da história da igreja para examinar aquela questão. E quando eles examinaram a questão, basicamente a questão era: o que a pessoa precisa para ser salva? E naquele concílio, eles chegaram à conclusão de que Jesus Cristo, a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, o que Cristo fez, é suficiente para garantir para mim e para você a salvação, e um relacionamento com Deus, e uma comunhão com Deus bendito. Como que eles fizeram isso? Por meio de três coisas. Primeiro, Pedro se levanta e fala naquele concílio. E quando Pedro se levantou e falou, ele disse que a suficiência de Jesus para a salvação do ser humano era alguma coisa testificada pela própria iniciativa de Deus em salvar os gentios. Observe, no versículo de número 7 e 8, Pedro se levantou e disse: irmãos, vós sabeis que desde muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio os gentios viessem a receber a palavra do Evangelho. O que Pedro está fazendo aqui? Provavelmente ele está se lembrando daquele momento em que Deus o chamou para pregar o Evangelho para Cornélio. E se vocês se lembram, não foi Pedro que teve a iniciativa de pregar o Evangelho para Cornélio. Pelo contrário, foi Deus. Pedro estava com fome, ele subiu ao alto de uma casa para orar, ele teve uma visão, a visão era de um lençol aberto e vários animais ali, mas dentre aqueles animais existiam alguns que os judeus consideravam imundos. E Pedro ouviu aquela voz: levanta, Pedro, mata e come. E Pedro diz: de maneira alguma, Senhor. Como poderei eu comer alguma coisa que é imunda? E a voz diz: ao que Deus purificou, não considere imundo, Pedro. Segunda vez acontece a mesma visão, o lençol se abre, animais ali, a voz vem, da mesma coisa. Terceira vez acontece a visão, até que depois da terceira vez alguém bate a porta e Pedro abre. Existem dois homens agora procurando por Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor, e eles dizem: nós viemos da casa de Cornélio, um grego, um romano aliás, um centurião romano. E ele nos mandou vir aqui, chamar-te para que você fale das palavras que Deus colocou na tua boca e no teu coração para ele. E Pedro, naquele exato momento, ele entende: a iniciativa de pregar o Evangelho para gentios foi iniciativa de Deus.
É como se o próprio Deus, através da iniciativa dele, estivesse dizendo: o que o meu filho fez na cruz do Calvário, o sangue que ele derramou, é suficiente para salvar não apenas judeus, mas também gentios, e todo aquele que nele crê. A suficiência de Jesus, ela foi testificada pela própria iniciativa de Deus. Versículo de número 8, Pedro ainda diz assim: foi Deus que, conhecendo os corações dos gentios, derramou sobre eles o Espírito Santo. Do mesmo jeito que os cristãos haviam recebido o Espírito Santo lá no Pentecostes, agora o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e sobre a família dele. E Pedro entendeu que Deus não fez acepção de pessoas, porque a obra de Jesus é suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Por último, Pedro diz no versículo de número 9, Deus também viu que a obra de Jesus é suficiente a ponto de Deus purificar o coração dessas pessoas pela fé. Em outras palavras, quando Pedro se levantou e ele falou da suficiência de Cristo Jesus para a salvação, ele diz: essa suficiência ela foi confirmada primeiro por Deus. Ela não foi confirmada pela igreja, ela não foi confirmada pelos teólogos de plantão, ela foi confirmada por Deus, por iniciativa do próprio Deus, Deus que recebeu o sangue do seu Filho sendo apresentado, não no tabernáculo feito por mãos humanas, mas nos céus. Deus disse: basta, é suficiente. O que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para salvar todo aquele que se chegar a ele. A segunda coisa que você observa aqui é que próprio Pedro diz que a suficiência de Jesus para a salvação é confirmada pela experiência do povo de Deus. Observe o versículo de número 9 até o versículo de número 12, versículo 10 até o 12, quando Pedro diz assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, ou sobre os discípulos, um jugo que nem os nossos pais puderam suportar? O que Pedro está falando aqui é revolucionário. Pedro está dizendo: vocês se lembram do Antigo Testamento? Vocês se lembram daqueles sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento? Vocês se lembram que o tabernáculo estava entre as tendas de todas as tribos, e daquele tabernáculo, pelo menos 2 vezes ao dia, era realizado um sacrifício, pela manhã e pela tarde era realizado um sacrifício. E se alguma pessoa reclamasse do cheiro de carne que era queimada sobre o altar, do cheiro de sangue que era queimado sobre o altar, e se alguma pessoa dissesse: eu não aguento mais isso me dá dor de cabeça respirar esse cheiro horrível, o próprio Deus teria dito: e o cheiro do pecado de vocês também é detestável para mim, e eu só posso habitar no meio de vocês se houver sacrifícios. Mas esses sacrifícios, Pedro está dizendo, eles não salvaram ninguém. Porque as pessoas que foram salvas naquela época, elas só obtiveram a salvação por causa daquele sacrifício que Jesus realizou. Em outras palavras, elas olhavam para o Cristo que vinha, do mesmo jeito que eu e você agora olhamos para o Cristo que já veio. A salvação, de acordo com Pedro, sempre foi por meio da graça do Senhor Jesus Cristo, tanto para Abraão, tanto para Jacó, tanto para Davi, tanto para os profetas no Antigo Testamento, como para os apóstolos do Novo Testamento, e para mim e para você. O escritor de Hebreus diz assim: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. O que pode remover pecados é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles mostravam, eles apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que haveria de vir. Então Pedro está dizendo: olha, vocês estão querendo colocar um peso sobre os crentes agora, que nem aqueles do Antigo Testamento conseguiram suportar. E o versículo de número 11, Pedro diz: nós cremos que nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como aqueles também foram. Salvação, em toda a história da humanidade, só foi pela graça.
E quando Paulo e Barnabé contam o que Deus havia feito por meio deles, no versículo de número 12, eles estão dizendo, a experiência comprova isso. Existem duas maneiras de você testar uma verdade, para saber se algo é verdadeiro. Você pode testar pela autoridade, em outras palavras, quem disse isso? É uma autoridade no assunto? Se é uma autoridade, você confia, não é? Segundo, você testa pela sua experiência. Isso funciona? Funciona na minha vida. É prático. E agora, Pedro está colocando as duas coisas. Primeiro ele vai dizer, olha, se você olhar para a experiência, se você olhar para a nossa realidade, nós fomos salvos pela graça. Lá no Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça. Por que vocês querem colocar alguma coisa a mais sobre os ombros dos crentes? Jesus é suficiente e a experiência confirma isso. Em terceiro e último lugar, agora não é Pedro mais que fala, mas é Tiago. Do versículo de número 13 em diante, Tiago toma a palavra. E a maneira como o texto diz, depois que eles terminaram, falou Tiago, indica que Tiago era um líder naquela igreja. Porque ele espera todos falarem e ele dá a palavra de conclusão. Ele é aquele que vai concluir tudo. Tiago se torna um líder. Mais tarde, Paulo vai falar sobre Tiago como uma coluna da igreja em Jerusalém. Tiago, quando ele toma a palavra, ele faz duas coisas bem interessantes. Primeiro, ele diz assim, irmãos, atentai nas minhas palavras, expôs Simão. Talvez a melhor tradução que apareça aí não é Simão, mas Simeão. Simeão era o nome hebraico de Simão. Ele só aparece duas vezes na Bíblia. Ele aparece aqui e ele aparece em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1. Esse era o nome hebraico dele. Tiago está disputando agora num concílio onde tem muitos judeus. E Tiago, ele quer mostrar a afinidade dele, como que ele é zeloso pelos judeus. E ele chama o nome de Simão no original, no hebraico. Irmãos, Simeão disse o que Deus primeiro fez por ele. Isso é uma coisa fantástica. E o português não te deixa ver isso, mas o grego nos deixaria. Segunda coisa que ele faz aqui, que também o português não te deixa ver, mas o grego deixaria, é que diz assim, Deus visitou os gentios com o propósito, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. A palavra povo, existem alguns termos gregos que são usados para povo. Etnia é um deles, etne é uma palavra. Mas tem uma outra chamada laos. Laos é mais comum no Antigo Testamento quando fala sobre o povo de Deus. Quando fala sobre o Israel de Deus, o povo de Deus, sempre se usa a palavra laos. Etnia é o geral, todas as nações, todas as etnias. Laos é o povo de Deus. Sabe o que Tiago usa aqui? Laos. Deus visitou os gentios para ter um povo dele, a partir dos gentios. É como se Tiago estivesse dizendo, o que Deus está fazendo com os gentios é que os gentios, a partir de agora, eles serão o novo Israel de Deus. Eles são realmente o povo de Deus. E a outra expressão é, um povo para o seu nome. Essas expressões, elas só eram usadas no Antigo Testamento para o povo de Israel. Tiago agora pega essas mesmas expressões sagradas para o povo de Israel e ele dirige isso agora para os gentios, para a igreja como um todo. Ele diz, a igreja é o povo de Deus. Deus não tem dois povos. Deus não tem alguns que são mais filhos e outros que são menos filhos. Mas todos são agora filhos de Deus. Deus abriu para que todos se voltem para Ele. E para confirmar o que Tiago estava dizendo, ele cita a Bíblia. Ele diz assim, como está escrito, versículo de número 16, ele cita uma passagem do livro de Amós, e lá na passagem do livro de Amós, ele diz assim, que o próprio Deus havia dito, cumpridas essas coisas, eu reedificarei o tabernáculo de Davi.
Ele está dizendo, olha, Deus só estava aguardando o cumprimento em Jesus Cristo, o cumprimento no descendente de Davi, no Cristo descendente de Davi, para alcançar os gentios. Na plenitude dos tempos, Deus veio e ele alcançou os gentios. Mas ele diz no versículo de número 18, Deus que fez essas coisas conhecidas desde os séculos. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, Deus sempre esteve comprometido em salvar os gentios. Aqui um ponto bem interessante. Quando você lê a Bíblia, você vê que a Bíblia fala de uma tribo que adorava o ídolo X, uma outra tribo que adorava o Deus fulano de tal, uma outra tribo que adorava o Deus fulano de tal. E quando a Bíblia fala sobre Deus, ela diz que Deus é o Senhor de toda a terra. Deus não é um Deus tribal. Deus é o Senhor de toda a terra. E é por isso que Ele está comprometido em salvar todas as nações e pessoas de todas as nações. E quando Tiago disse aquilo, citando a Bíblia Sagrada, era como se Tiago estivesse dizendo, a própria Bíblia declara que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. O que é necessário então para que alguém seja salvo? Crer no Senhor Jesus, confiar no Senhor Jesus. Mas você vai dizer, mas depois disso, o que mais eu devo fazer? Para você crescer espiritualmente, tantas outras coisas, ler a tua Bíblia, manter a comunhão com os crentes no Senhor, porque, embora você não saiba, a sua amizade ela é muito importante. Se você se acerca de sábios, você se torna sábio. Se você se faz amigo de pecadores, você logo se desvia para o pecado. A sua vida de oração, a sua vida de proclamação da palavra de Deus, mas essas são coisas posteriores à sua salvação. Essas são coisas para o seu crescimento espiritual, para a sua salvação, para a sua conversão. Propriamente, o que você precisa? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É como se naquele exato momento a igreja em Jerusalém dissesse, Jesus é suficiente para a minha e para a sua salvação. O sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário é suficiente para transformar o seu coração e o meu coração. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a sua vida? Amanhã, quando você sair daqui, quando você for para o seu trabalho, amanhã, quando você se relacionar com os colegas de escola, amanhã, quando você tiver as suas atividades, o que esse texto tem a ver com você amanhã? Deixa eu te lembrar algumas coisinhas importantes. Primeiro, lembra sempre que a má doutrina traz perturbação, como a má doutrina trouxe perturbação para aqueles crentes do passado. Quando você abraçar um ensino errado, quando você abraçar uma instrução errada, isso vai trazer perturbação para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Lembra disso? Isso foi naquela época, isso continua hoje e será assim até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero que você se lembre é que quando existe algum conflito no meio do povo de Deus, quando existe algum debate no meio do povo de Deus, alguma contenda e alguma discussão, a melhor maneira de você resolver qualquer contenda, qualquer confusão, é se voltando para a palavra de Deus, como os líderes daquela igreja fizeram. Se você observar, quando Pedro falou, o que ele fez? Ele falou do que Deus havia feito na vida dele. Quando ele falou sobre os crentes do Antigo Testamento, ele estava falando de alguém que as pessoas conheciam. Quando Tiago se levantou, ele citou a palavra de Deus. A melhor maneira de você resolver questões que trazem confusão, conflitos para a tua vida, é examinar a tua vida à luz da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, pegando aquela expressão de Calvino, elas são os óculos que Deus nos dá para nós enxergarmos corretamente a realidade e corretamente a nossa vida. Volte-se para a palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, é importante você se lembrar que não apenas ontem, mas hoje, você não é salvo pelos seus méritos, você não é salvo pelo seu esforço,
Você não é salvo pela sua boa vontade, porque os seus méritos, seu esforço, sua boa vontade, eles mudam, eles são mutáveis, mais do que o vento. Às vezes você acaba de orar e prometer algo a Deus, e quando você se levanta dali, você já esqueceu do que você prometeu e você cai. Tão frágeis somos. Mas lembra que a sua aceitação é tão somente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Jesus é suficiente para salvar você, para salvar aqueles para quem você prega o Evangelho. A morte, o sacrifício, o sangue de Cristo Jesus foi recebido pelo Pai de tal maneira que Deus disse: basta. Eu só preciso disso. E se você agora diz: ó Deus, eu creio que Jesus é o meu Salvador, me dá a salvação, me adote na tua família, me faça teu filho, a tua filha, tenha um relacionamento comigo como filho do Senhor. Ó Deus, não pelos meus méritos, não é porque eu sou bom, não é porque eu canto no coral, não é porque eu toco violão, não é porque eu prego naquela igreja, não é porque eu sou filho do pregador, mas Deus, eu não tenho nada em mim, mas Jesus tem tudo o que eu preciso. E eu vou pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Dá-me a salvação. Jesus é plenamente suficiente. Você não precisa, para ser salvo, de Jesus e mais alguma coisa. Mas Cristo basta. Você aprenda a descansar nessa verdade bíblica para a sua vida. E se você disser: mas o que eu preciso para crescer espiritualmente? Eu converso com você uma outra hora. Esse é um outro assunto. Para a sua salvação, Jesus é plenamente suficiente. Nós vamos cantar um cântico neste momento que diz que Jesus Cristo, Ele tem o poder para salvar a mim, a você e aqueles a quem nós pregamos, proclamamos o Evangelho, porque todo aquele que nele crê será salvo. Vamos ficar de pé e cantar.